Ok, estamos de volta agora em definitivo com mais uma edição do programa Tribuna Livre, nesta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Mês de fevereiro, como sempre, mais curto, né? Um ano 28, o outro 29, é assim. Temos o prazer de conversar agora com o presidente regional do PT, o nosso querido amigo, né? Cesário Braga. Cesário, eu começo fazendo a seguinte pergunta para você. Você acredita, de fato, em justiça social? Faça a pergunta porque está estampada aí no seu braço, né? É isso? Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Primeiro, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Boa noite especial para o meu companheiro Narciso, o meu amigo Alex. Nós estávamos perguntando agora pelo Osmir, eu disse, faz tempo que eu não vejo o meu companheiro Osmir. É um prazer estar aqui mais uma vez no Tribuna Livre, já estive aqui. O Narciso e o Osmir ficavam me cutucando e eles jogam pesado, né? Tanto o Narciso quanto o Osmir, questionando inclusive a minha posição sobre o socialismo. E você fez uma pergunta agora sobre a justiça social. Eu resolvi fazer essa tatuagem aqui justamente para que eu pudesse lembrar sempre do que é a nossa causa. Acho que quando a gente faz uma escolha política de um partido que a gente quer militar, quando a gente escolhe que nós vamos fazer parte da política, você tem que colocar causas no seu coração. E aí, Muniz, uma causa que eu acho que é a minha causa mais cara é promover justiça social, é igualdade de oportunidade, é possibilitar com que a gente possa ter um equilíbrio maior na sociedade. Então, é uma coisa que eu carrego, eu resolvi tatuar no braço para nunca esquecer. Ela faz par com a minha tatuagem do PT, que está aqui nesse braço. Há quanto tempo já? Rapaz, eu nem lembro, mas deve ter uns 10 anos essa tatuagem. A do PT é mais antiga, inclusive, a estrelinha do PT, que é o meu partido e a minha causa. Então, eu acho que juntos os dois e a gente tem por que lutar, por que estar vivo, por que levantar todo dia e mudar a realidade do Acre, do Brasil. E é por isso que eu estou na política. Legal. Mas, Cesário, o Narciso já vai você me permita, Muniz, eu dar metade do valor, politicamente falando, a questão social e a outra metade, a questão fiscal. Porque não há justiça social, e você sabe disso, onde não exista recurso, riqueza e oportunidade. E neste particular, o nosso país, e olha que eu não gosto muito da denominação direita e esquerda. Eu acho que isso tem trazido prejuízo para as composições políticas no Brasil. Mas, na época da Constituinte, se você perguntasse qual o constituinte mais direitista do plenário, era Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central. E foi dele que eu incuti na minha cabeça que nós não podemos ser socialmente justo sendo irresponsável fiscalmente. Então, parabéns pela sua opção pela defesa da justiça social. Aí vem a minha pergunta. A Celinha é quem diz que eu faço um discurso e a gente faz uma pergunta completamente adversa ao discurso. Desproporcional às vezes também. Então, vamos deixar esse meu discurso. Não, eu achei que ia perguntar alguma coisa fiscal pelo discurso. Eu vou Porque fazer, um dos grandes debates da economia do Brasil é fiscal. uma pergunta, porque ela é tão evidente e ela restou tão clara na última eleição que me obriga a fazer. Só havia 2 estados no Brasil
Só havia 2 estados no Brasil, São Paulo e Acre, que em 5 eleições consecutivas eles predominavam na política. Era o PT aqui no Acre e o PSDB em São Paulo. O que diabo aconteceu para que o PSDB de São Paulo e o PT do Acre tivessem de renascer das cinzas como havemos? E aí vem a pergunta: você hoje, como presidente do PT no Acre, você tem a esperança de soerguer o partido aqui? Narciso, primeiro assim, você fez o discurso sobre a questão fiscal e isso ficou martelando na minha cabeça, porque eu acho que justiça social tem que ter responsabilidade fiscal. E hoje um dos grandes problemas no Brasil que gera desigualdade é essa irresponsabilidade fiscal. Pronto. Porque nós estamos taxando os pobres e os ricos estão escapulindo o tempo todo do fisco, é quem menos contribui. E eu acho que se a gente conseguir equilibrar, quem ganha mais tem que contribuir mais. Porque, na verdade, a mudança que ser feita, porque a gente tem que taxar não o consumo, mas a renda. Hoje o problema é a gente taxa o consumo. Então, o cara ganha um salário mínimo, o cara ganha R$1 milhão, é o mesmo consumo. Agora, a renda, não, então isso tem que mudar realmente. E o governo passado não conseguiu mudar. Porque o Congresso é muito grande, há muito interesse para isso. O desafio, inclusive, que tem colocado na ordem do dia, nós vamos discutir uma nova âncora fiscal, é a principal tarefa do Haddad para esse primeiro semestre, para substituir o teto dos gastos, fazer uma nova âncora fiscal. Foi um compromisso que foi colocado para que pudesse ser aprovado aquele aporte a mais de recurso por Bolsa Família. Então foi feito esse acordo. E a outra discussão que nós vamos ter que fazer, que é central, que é a discussão da tributação. O Lula já deu um passo inicial. Na semana passada ele anunciou que ele já mexeu na tabela do imposto de renda, a isenção para quem ganha 2 salários mínimos. Abaixo de 2 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. Ainda não é o valor que a gente se comprometeu, nós nos comprometemos com R$5 mil. É um processo escalonado, mas para além disso, a discussão de tributação ela está na ordem do dia. Daqui a pouco vai cair, meu amigo Alex, aquela discussão do imposto sobre os combustíveis. E aí, como é que a gente... que incide sobre os combustíveis. Não, termina amanhã o prazo. Pois é, e nós vamos ter que apresentar um novo formato, porque não dá de aumentar o preço dos combustíveis. Então, essa discussão do fisco, ela é central. Quando eu falo de equidade, justiça social, eu penso nisso também, Narciso, mas também olho o que é o Brasil. Olha o que é o Brasil. O Brasil é o maior produtor de carne bovina do planeta, o maior produtor de carne suína, o maior produtor de frango, o maior produtor de soja, o maior produtor de comida. E como é que um país que produz tanto tem gente passando fome? Tem contrassenso nisso. Então, quando eu falo de defesa de justiça social, tem isso. Eu preciso, se produz tanto, vamos dividir com quem está passando fome, com quem tem dificuldade. O Brasil é um país rico. É um país rico, extremamente rico. Só que é extremamente desigual. Quanto ao desafio, e eu tinha que entrar nessa discussão porque eu não ficaria bem comigo mesmo se eu não falo isso. Quanto à discussão do que foi que aconteceu com o PSDB de São Paulo e o que aconteceu com o PT do Acre, para mim, inclusive, são 2 situações bem distintas. O PSDB, ele tem como esteio central São Paulo. O fim do PSDB de São Paulo é o fim do PSDB no Brasil todo. Você vê o que foi o resultado. Já de 2018, aquela candidatura do Serra, que não teve nem 5 milhões de votos, salvo engano, acho que deu uns 5 milhões de votos naquela candidatura do Serra em 2018. E essa agora que o PSDB... Não, foi o Alckmin em 2018. É o Alckmin, desculpa. Alckmin, isso. Então não conseguiram nem encaixar uma candidatura, de verdade. Ele não teve no protagonismo. O PSDB que protagonizou todos os embates pretéritos com o PT, desde Fernando Henrique Cardoso. Então o PSDB ele se extinguiu. Mas ele se extinguiu, na minha opinião, em São Paulo, muito por perder das suas características primeiras. Tem uma diferença muito grande entre o Alckmin, entre o José Serra e o João Dória. É muito diferente a perspectiva da discussão econômica do que é aquele PSDB que começou com Mário Covas e que chega nesse auge da discussão com Fernando Henrique Cardoso, que era um cara que era social-democrata,
Você pega as leituras de Fernando Henrique, do Serra e do próprio Alckmin, são sociais-democratas. Aproveitando, falar nisso, desculpe interromper o seu raciocínio, você pode depois retomar, mas só para não passar Eu em branco. consegui. Isso, rapidinho, um parênteses. Como é que você reage diante dos comentários? O Teatro das Tesouras chegou ao final, o Teatro das Tesouras, em relação ao PT e o PSDB, que segundo eles não era para valer. Não, sempre teve a disputa. Nós temos uma disputa, a nossa disputa central com o PSDB era na pauta econômica, quando você pega o debate. Tanto muito mais centrado no papel do Estado. O PT defende o Estado como indutor da economia. O PSDB defende o livre mercado, mas ainda defende o funcionamento de algumas instituições do Estado. O Fernando Henrique Cardoso trabalhou muito a história das privatizações, mas não privatizou tudo. Ele ainda tinha algumas ressalvas na discussão da privatização, diferente do PT. Então, a nossa disputa não era um teatro de tesoura com o PSDB. Nós tínhamos uma disputa ideológica que estava colocada na mesa. O pessoal diz que acabou essa disputa, porque quando tu olha a disputa do PT com o PSDB e olha a disputa que a gente tem agora do PT com o Bolsonaro, é uma disputa diferente. O PT e o PSDB, eles brigavam dentro da regra democrática. Era uma disputa de ideias. Era uma disputa saudável de se ver. Quando acabava a eleição, quem perdeu vai para casa. Quando começou a mudar, foi naquela história quando o PSDB me bota o Aécio Neves candidato a presidente. Aquilo era uma excrescência, inclusive, que, na minha opinião, para um tucano de alta plumagem, ver um cara que nem o Aécio Neves ser candidato a presidente. O Aécio, quando perde a eleição, ele tenta romper com essa relação democrática e vai lá no TRE questionar o resultado eleitoral. Então aí tu tem uma parte dessa derrocada do PSDB. A briga com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, ela é diferente. É uma briga contra uma entidade que ela é antidemocrática. Os atos de 8 de janeiro é uma prova de que esse bolsonarismo, esse sentimento que o Bolsonaro trouxe para a sociedade, ele é pernicioso para o Brasil. Essa tentativa de ruptura. Então nós estamos enfrentando um cara que é contra tudo que a ciência defende, que a sociedade média defende. Como é que tu acredita, mas um cara é contra vacinação? Tu já pensou? O cara é contra uma coisa mais básica, a ciência. O que faz o PT ser contra a investigação? Uma compreensão da ciência. Contra a investigação de que nós somos a favor da investigação. Está acontecendo a investigação. Uma das possibilidades do Bolsonaro. Bolsonaro vai responder no Tribunal de Haia. Para você mais preciso. Ele é contra a CPI. Tribunal de Haia. Desculpa, ele é contra a CPI. A CPI que está sendo discutida, que você está dizendo que talvez o PT seja contra, que é aquela CPI dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Não vamos misturar as coisas. O 8 de janeiro está sendo tratado pela Justiça. Está sendo tratado, está sendo investigado. Já tem gente presa. Eu até relatei na última entrevista que eu tive, e vou relatar aqui também, eu tenho pena daquelas pessoas que estão presas, Narciso. Sabe por quê? Porque são massa de manobra. São pessoas que foram induzidas a esse erro. Tu já pensou? Estão presas até hoje. E os mandantes, as pessoas que coordenaram intelectualmente esse processo, que financiaram esse processo, estão soltos. Só os coitados que estavam na frente dos quartéis, alguns fizeram besteira demais, os que invadiram o Congresso, quebraram tudo, e aí tem que ser julgado dentro do rigor da lei, mas os mentores intelectuais e os financiadores estão soltos. Então, se está havendo uma investigação, para que a CPI? A CPI é uma tentativa de fazer com que o Congresso pare, dentro de um debate que já está sendo tratado na institucionalidade. Se nós quisermos fazer a nova âncora fiscal, se nós quisermos fazer uma reforma administrativa, se nós quisermos fazer uma revisão da reforma trabalhista, se o Lula quiser governar, nós precisamos que o Congresso ele vai dialogar com o que é a governança. E para a gente entrar no debate que o Narciso trouxe aqui, e o Acre, César, e o PT do Acre, o que aconteceu? O resultado eleitoral que a gente tem que avaliar, ele é pretérito a 2022. A gente vem, na verdade, um império ele não termina da noite para o dia. O Império Romano, a queda do Império Romano, ele se dá inicialmente porque os romanos pararam de eles mesmos ocuparem a cidade, começou a contratar exército de bárbaros e foi perdendo a sua essência na cultura. E aí quando pensa que não se dissolve um grande império como era o Império Romano. Eu não estou dizendo que o PT era um império aqui no Acre. Mas quando a gente pensa numa derrocada de um projeto que foi vitorioso e que teve 20 anos
de governo aqui no Acre, a gente tem que olhar que isso é um processo que vai se desfacelando ao longo da história. Narciso, eu estava fazendo uma avaliação, conversando com o meu companheiro carioca, sobre o que era aquela Frente Popular. E como aquilo foi decisivo para que a gente pudesse ter 20 anos de governo aqui. Não é governo do PT, é governo da Frente Popular. Os principais quadros da política hoje, Muniz, que estão no jogo democrático hoje da disputa, eram da Frente Popular. O Bocalon era da Frente Popular, o Gladson Cameli era da Frente Popular, o Petecão era da Frente Popular, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha, era da Frente Popular, o Mazinho Serafim de Sena Madureira era da Frente Popular, Tanise de Saco foi eleito agora deputado, Frente Popular, Tami, Frente Popular. Então, o Jesus Sérgio aqui de Tarauacá, que a esposa dele é prefeita, Frente Popular. Então, quando você pensa na queda, se você olha no momento imediato do resultado, você esquece que a gente foi perdendo pessoas ao longo desse processo, quadros da política, que influenciavam decisivamente nas suas regiões e que faziam parte da política. Então, nós fomos, ao longo dos anos, perdendo essa força, essa capacidade de liderar e aglutinar. Nós fomos para a eleição de 2018 com uma aliança muito menor do que a gente tinha disputado em 2014 e com muito menos quadros à disposição daquela disputa. Então, vem um desgaste material ao longo do processo e dessa dificuldade de diálogo. Para mim, 2022 é o ápice dessa dificuldade. Quando o PT vai para uma eleição cujos únicos aliados dele é o PV e o PSOL, que são aliados obrigados, porque são da federação, e não consegue um diálogo mínimo com o PSD, o Genilson ali, um cara que cresceu do nosso lado. Você esqueceu o PCdoB. Não, o PCdoB e o PV, eu disse aqui, os dois que necessariamente estão na federação. Quando você pega aqui e o cara não consegue dialogar com o PSB, o Genilson, o cara cresceu com a gente. O cara cresceu lá em Tarauacá. A família do Genilson todinha era do PCdoB, eu conheço a família do Genilson. Eu conheço a história do que... E o que faltou, na sua opinião? O cara faltou diálogo, velho. E tem os erros que a gente comete ao longo da história, mas nesse ambiente faltou muito diálogo. Não. Então, eu vou só concluir, Narciso, dizendo assim, quando a gente pensa o que foi o fim desse processo, ele não é só do PT. Ele é um fim de uma era de construção que aconteceu. Então, e nós vamos precisar iniciar uma nova. Se a gente quiser iniciar uma nova, é a partir de muitos diálogos. Eu tenho tentado começar a conversar. Tenho conversado com o pessoal do PSB, falei com o Genilson, só a gente zera esse negócio, toca para adiante, ou não vai dar certo. Ele disse, temos disposição para conversar. É com o PCdoB, cara experiente como o Edivaldo, Dudu, é com a Shirley lá no PV, Bruzugu, companheiro Cláudio Ezequiel, é com os meus companheiros do PSOL. A esquerda no Acre teve o candidato a governador pelo PSOL, o professor Nilson Euclides, falta de conversa. E o Santos Moura, candidato a senador também do outro lado. Então, eu fui lá no PSOL e disse, cara, nós não podemos... Eles chegaram a dialogar no início, não foi? Foi, mas aí, uma coisa que eu coloco aqui, com todo respeito, a demora na definição do nosso candidato majoritário, ele é decisivo para esse resultado. Minha opinião, muito sincera. E é essa ausência de diálogo. Cesário, primeiro eu estou surpreendido com a bagagem de conhecimento que você está revelando aqui. Senão ele não seria presidente do partido, doutor Assis. Não, mas eu estou surpreendido. Agora eu discordo que nas eleições no Brasil, e não é só no Acre, não tem faltado conversa, tem sobrado conversa. Agora o que realmente tem sobrado é teimosia. Acabou. E eu concluo dizendo o seguinte: há 150 anos, nós fizemos uma Constituição, aí fizemos uma cópia da Constituição americana e acrescentamos alguns defeitos. Nós não acrescentamos nenhuma virtude em relação a... Só defeito. Só acrescentamos defeito. Vou dar aqui um exemplo a você. Em 1930, os Estados Unidos quebra, foi a grande... Quebra da Bolsa Nova York. Hein? Quinta-feira Negra. É. Quebra da Bolsa Nova York. Quebra.
Franklin Delano Roosevelt é eleito presidente da República. Franklin Delano Roosevelt instituiu o New Deal, recupera os Estados Unidos e a Europa e o nosso continente aqui também. Aí se reelege em 36, se reelege em 40, se reelege em 44 e morre antes de assumir o quarto mandato, que já estava velho demais. Eu quero chegar no Lula. Pelo amor de Deus, fala isso não. Não, mas eu quero chegar no Lula. Aí, sabe qual foi a providência que impôs uma das 27 emendas da Constituição Americana? Porque você sabe que a Constituição Americana tem 7 artigos, o nosso tem 500. E 27 emendas. Nós temos mais de 1000 artigos, contando incisos e capítulos, e o assunto da moda é reforma constitucional, não se fala em outra coisa. Aí você sabe qual foi a emenda apresentada na Constituição Americana para evitar a figura que Bertrand Russell chamava de herói, e que ele dizia que triste do país precisar de herói, é que nos Estados Unidos, se você for eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos, você nunca pode ser mais candidato a nada. Em síntese, se a nossa Constituição, neste particular, fosse igual à Constituição americana, Lula não podia ter sido candidato. Aí nós criamos a figura do herói. Aí, Lula, o herói do PT. Aí vem uma disputa eleitoral, aí tinha que existir o anti-herói. Que esse anti-herói podia ter saído de qualquer partido. Aí o anti-herói que surgiu foi esse traste, já te digo com toda a honestidade, este responsável que passou 4 anos na presidência da República. Olha, aqui muita gente fala que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo. Eu convivi com Bolsonaro quando ninguém conhecia Bolsonaro no Acre, ninguém nem sabia quem era. Eu convivi no mesmo partido dele durante 8 anos, tendo que me encontrar com ele e me reunir com ele todos os dias. Então, que Bolsonaro pode ser tudo, mas ele é coerente. Ele foi tão ruim como presidente da República, como foi como deputado federal. Nós vamos fazer um intervalo. Você vê que ele passou 28 anos como deputado federal, nunca apresentou e nunca aprovou e nunca conseguiu fazer com que nenhuma das propostas da autoria dele sequer fosse aceita pela Comissão de Constituição e Justiça. Porque o Bolsonaro, ele tem todos os pecados. Até acho que ele vai pagar muito caro. Com certeza a sua inelegibilidade. Porque se a Justiça Eleitoral do Brasil não tornar Bolsonaro inelegível, será para mim a maior decepção da minha vida. Então, o que nós temos que fazer, Cesário, é o seu PT. Seu PT tem que chamar os partidos que se afinam e se juntam num único partido. O PP, a mesma coisa, e nós reduzirmos, não é a quantidade de partidos, é a quantidade de representação parlamentar no Congresso Nacional.
porque não há meio. E o próprio Lula já teve que ceder a isto. Ele já está tendo que negociar o poder, porque senão ele não compõe uma maioria parlamentar E não não aprova os projetos dele. Ok, depois do intervalo o Cesário fala mais sobre isso aí, vai fazer o contraponto ou não, ok? Vamos lá então, a gente volta em instantes. Não precisa mudar de canal. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você sintonizou o seu televisor agora, nós estamos aqui com o presidente regional do PT, Cesário Braga. Eu, Narciso Mendes e Alex Barros, hoje substituindo Osmir Lima. Também na companhia do meu amigo Daniel Cabral, preparando aí a charge, nosso chargista, nosso caricaturista, como sempre. Né? Daqui a pouquinho, no final do programa, ele vai presentear o nosso convidado especial com a caricatura para ficar guardada lá. Se soubesse, eu estava fazendo menos mugango na hora que eu falo. Mas ele está atento aos movimentos, pode ficar tranquilo. Vamos democratizar aqui o debate. O professor Alex Barros ficou um pouco escanteado, então... Hoje o Narciso me deixou de... Aí foi, né? Mas, Cesário, em 2021, no Fórum Mundial, de Economia Mundial, entrevistaram o presidente da Finlândia. E a Finlândia é um país nórdico, é um país frio. Mika Häkkinen era conhecido lá como Iceman, homem de gelo. Não é porque ele era frio, o país dele é um país, né, que neva durante 9 meses e tem 3 para produzir. E o comentário à época foi sobre a carga tributária, né, que aí fala do Brasil, no Brasil a carga tributária, além de ser complexa, muito complexa, realmente de fato, é uma carga tributária altíssima. Pesada. E falaram isso para ele, comparando a dele, que a dele é muito maior do que a nossa, 54%, pegando geral porque tem só um tributo. E ele falou que o problema do Brasil não era a carga tributária. Porque no Brasil, como você falou agora sobre a fome, o Brasil hoje é o maior produtor de alimento do mundo, a gente produz de janeiro a dezembro. Ele falou que no Brasil o problema era corrupção. Você concorda com isso? Meu amigo Alex, assim, para mim, corrupção é um problema. Nós não temos como dizer que não é. E corrupção é um problema generalizado no Brasil. Você vê o que a gente está assistindo em menor intensidade do escândalo das Americanas. Aquilo é corrupção. Foi maquiado os números, os balanços da Americanas, e aí descobriram e virou um escândalo. É um escândalo de corrupção. Só que, como está acontecendo no mercado financeiro... Setor privado? No setor privado. Não, nós estamos falando dos homens mais ricos do Brasil. O Lehman, o pessoal que tem dinheiro que só a peste. Aí, não, o cara não chama de corrupção. O cara diz, não, estamos com um problema lá nas Americanas, nós temos que ver como é que resolve. Eles estão querendo dar catrepe nos bancos também. Então, é corrupção. O Brasil tem um problema de corrupção que a gente tem que enfrentar, efetivamente. Porque uma boa parte do dinheiro público, ele termina indo pelo ralo. Então, para mim, corrupção é um problema. É o problema central do Brasil? Na minha opinião, não. Eu acho que distribuição de renda é um problema tão grande ou maior do que a corrupção. Você pega Mas um problema está ligado ao outro. Não necessariamente, Muniz. Eu acho que tem Quanto mais corrupção, menos distribuição de renda. E menos investimento no que é público e tal. Sim. Mas eu não estou dizendo que é o problema central. Estou dizendo que eu acho que a gente tem que investigar, tem que continuar. Só que tem que fazer as coisas direito. Eu vou te dar um exemplo da história da Lava Jato. A Lava Jato, ela faliu as maiores empresas, as maiores construtoras do Brasil. Ela faliu as empresas petroquímicas brasileiras, a indústria naval brasileira. Por quê? Porque combateu a corrupção destruindo as empresas. Nós não temos que destruir, nós temos que combater a corrupção e temos que manter, porque temos que manter o emprego. E distribuição de renda, para mim, é um problema imenso. Aí tem a ver com tributação.
Para mim, tributação é um problema. Nós temos que tributar as grandes fortunas. Nós temos que tributar os lucros e dividendos. Aqui, com perdão, meu companheiro Alex, que eu sei que ele trabalha com isso. É o companheiro que eu mais. É o único companheiro, aliás, que eu vejo aqui do Acre que dialoga de verdade com essa história do mercado financeiro. É um cara que eu respeito muito. Mas tem que tributar lucro e dividendo. Lucro e dividendo não é tributado no Brasil. E quem é que mexe com lucro e dividendo? É pobre? César, Pobre não sabe nem o que é isso, Alex. quando a gente fala sobre a questão de a gente está vendo um momento hoje em Rio Branco, né, a gente via há pouco tempo atrás, tanto morador de rua e tantos pedintes. Na sua opinião, pedir virou uma profissão ou de fato é um problema social que não está sendo combatido? É a pobreza, Alex. Antes da gente vir aqui, eu estava lendo uma matériazinha na Continet de um morador de rua que está morando, eu acho que aqui na Antônio da Rocha Viana, ali perto de um outdoor. Aí a matéria era que, abandonado pela mãe, ele foi morar lá. Mas ele tem um problema de drogadição também na vida dele. A família ela consegue lidar até um certo momento, quando chega no momento ela não tem mais paciência para lidar. Porque o menino leva tudo de dentro de casa e tal, ou então termina indo morar na rua. Para mim, né, sobre os moradores de rua, nós temos um problema de drogadição que nós vamos ter que enfrentar, que é muito sério. Nós estamos vivendo a Cracolândia aqui no centro de Rio Branco. No Papoco. O Papoco virou a Cracolândia. E o que o poder público está fazendo? Nada. Eu li uma entrevista, eu li também uma noticiazinha dos comerciantes ali daquela área ali da Praça dos Tocos. Inclusive o nosso companheiro Roberto da Princesinha também reclamando. Então, primeiro, nós temos que fazer um combate à drogadição. Segundo, desigualdade. Cara, ninguém quer ir morar no meio da rua. Tu acha que alguém quer ir morar no meio da rua porque quer ser pedinte porque quer? O cara, todo mundo, o orgulho de alguém é dizer que trabalha. Porra, tá trabalhando. Tô trabalhando, consegui um emprego. Agora não tem emprego, Alex. A maior parte das pessoas, eu quero saber, quem daqui não conhece uma pessoa que foi morar fora? Santa Catarina. É o destino dos acreanos. Eu estava agora lá em Porto Acre, eu fui numa assembleia do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Porto Acre, depois fui visitar o presidente, que está no seu Geraldo, está com a pressão alta, não está bem, encontrei um companheiro lá. E aí ele estava falando que o filho dele, ele era funcionário da Recol, trabalhou 4 anos na Recol, tinha um saláriozinho que dava quase 3 salários mínimos. Desempregou-se. Aí ficou 1 ano aqui rodado, está em Mato Grosso. Não volta nunca mais. Conseguiu um emprego para a filha, um emprego para a mulher e um emprego para ele. Então os caras estão saindo do Acre, é normal, virou normal. Não tem emprego aqui. E não tem emprego no Brasil. Então, se a gente não combater as desigualdades, as coisas não vão andar. Eu fico barbarizado quando eu vejo a riqueza do Jeff Bezos, quando eu vejo a riqueza do Elon Musk. Tu sabia que a riqueza do Elon Musk dava de alimentar o planeta Terra todinho por 20 anos? 20 anos! Como é que alguém não fica puto? Me perdoe a palavra, não sei nem se pode ir para a TV. Eu fico revoltado. Eu fico revoltado com isso. Porque não tem distribuição. E esse cara, irmão, não tem essa preocupação. Então nós precisamos, o grande problema para mim, desigualdade, nós precisamos distribuir renda. Ninguém precisa ter tanto, cara. Com tanta gente, com pouco. Nós precisamos construir políticas públicas para distribuir renda, tem que tributar, tem que pegar esse dinheiro, tem que construir casa, tem que arrumar emprego. Ô Cesário, a corrupção não tem CNPJ, tem CPF. É. A Odebrecht cometeu crime? Não. Como? Você já viu a Odebrecht andando pela rua, subornando ninguém? Agora você tem diretores da Odebrecht que cometeram crime. Por isso que eu, Narciso Mendes, enquanto eleitor, eu jamais votarei num candidato que supervalorize a honestidade. Porque honestidade é uma obrigação do político, não é qualidade. É obrigação de todo mundo, não é do político não, é da sociedade. E tem mais um detalhe. A corrupção e o poder
são filhos gêmeos e da mesma placenta. Você nunca acusa um opositor de ser corrupto. Você só acusa o cara de corrupto quando ele está no poder. E foi este o desserviço que a tal Operação Lava Jato, comandado por 2 canalhas, porque o que o Sérgio Moro fez neste país foi demonizar a política para dela, infelizmente, tirar proveito. Porque eu tenho vergonha de ter o Sérgio Moro me representando no Senado da República. Cesário, não... Assim, uma pergunta que todo mundo faz na rua pra gente. O Lula é inocente? O Lula é inocente e não é eu que estou dizendo isso, não. Quem diz são os autos. Isso para mim é uma coisa simples e básica. Tá lá, o Lula foi inocentado, o Lula foi candidato a presidente, o Lula é presidente e porque é inocente. E a maioria do povo brasileiro escolheu ele. Isso é uma coisa para mim que eu tenho tranquilidade. Você falaria isso se não fosse aliado? Se o Lula não fosse aliado, ele não é meu aliado, não, ele é meu companheiro. É mais forte ainda a relação que a gente tem. Então, assim como eu... Não, presta se ele atenção. não fosse seu aliado, se Olha, ele não fosse seu... Nós temos que ver, esses dias estava saindo um negócio de uma menina que foi nomeada no TCE e os deputados estavam descendo a ripa nela. Eu não sei como é que é o nome da mulher, não, mas estavam falando dela. Poxa, que ela foi indiciada. Cara, enquanto não for julgado e condenado, não cabe a nós fazer o julgamento. Eu não sou juiz, então deixa eu ver o que vai acontecer. Se o juiz lá disser não fez nada, não fez nada. Agora, enquanto o processo está em aberto, o cara fica com problema para carregar para a vida. Enquanto o processo está aberto. Mas enquanto não for julgado e condenado, não tem. Se disser que é criminoso, tem que pagar. Se disser que não é. Você, o Cibá postou, né, inclusive, vocês juntos indo para participar da posse do Lula. E você estava muito eufórico. Qual o sentimento que você teve dessa volta do Lula? Felicidade imensa. Eu sou fã do Lula, eu fui candidato a deputado estadual, eu chegava nos cantos e dizia, eu sou filho do Lula, viu? Porque eu acho que o que o Lula representa para o Brasil, da ascensão da classe trabalhadora, de botar um trabalhador sentado na cadeira de presidente, de pegar um cara que sabe a dificuldade do dia a dia e chegar ele lá, aquilo para mim é regozijo, é felicidade. A classe trabalhadora venceu. Então, eu fiquei muito feliz. Eu não consegui chegar perto do Lula que nem eu queria dar um abraço no meu companheiro velho de luta, mas a segurança no negócio de posse, tinha muita gente de fora, né? O Lula, inclusive, extremamente prestigiado. Tínhamos muitos chanceleres e pessoas de fora do Brasil que vieram assistir lá e eu não consegui chegar pertinho do meu presidente como eu gostaria. Mas só de estar lá, para mim, aquilo foi uma felicidade imensa e, mais do que isso, a expectativa. Eu tenho uma expectativa muito alta no governo do presidente Lula, porque eu sei que os dias são difíceis e a gente precisa viver dias melhores. Cara, eu estou cansado de tristeza, eu quero que a gente tenha um pouquinho de felicidade. César, só passar a palavra para o meu amigo Narciso. Ele vai passar para o intervalo. Mas pode dar tempo de fazer a pergunta. A gente no Brasil tem mais uma política, Narciso, partidária do que de governo em si, de plano de governo. Michelle Bachelet. Pessoal. Michelle Bachelet, presidente, tinha um projeto de governo. Ela saiu, o opositor continuou o projeto, a Michelle Bachelet volta ao projeto da Ainda está andando. No Acre, o PT tinha o Jorge Viana governador, assumiu seu irmão, mas os projetos não andaram. A gente não via mais nem pintura, Cesário, na rua. O Tião assumiu, não havia o cuidado que o Jorge teve, talvez, eu não sou partidário, mas na época do Jorge Viana, nós tínhamos, por exemplo, na saída das cidades, nós tínhamos não tinha roubo de carro, porque tinha em todo lugar. Então, a polícia comunitária e muita coisa, o governo, ou do Tião, ou o PT, não deu continuidade. E a gente sabe que é um governo extremamente capacitado. O PT tem pessoas que pensam de verdade, né, que foram forjadas e formadas para isso. Houve algum problema nisso? Foi claro, dá para entender? Não, entendi. O Cesário responde na virada do bloco, ok? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto e meio. Nada mais do que isso. Até já.
Estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, você da capital e do interior. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @ORioBranco, ok? Muito bem. Cesário Braga, presidente regional do PT, ainda lembra da pergunta feita pelo lembro da Alex, pergunta né? feita pelo Alex. Eu até digo para o Alex, eu não, talvez tenha uma percepção diferente da continuidade do Alex, porque em 1998, quando o Jorge Viana foi eleito governador a primeira vez, eu não votava, tá, Alex? Eu tinha 14 anos, eu não sou tão velho assim. Então, quando eu pego as memórias do governo Jorge Viana, não são memórias da execução do governo, são memórias mais afetivas de um comício que eu fui com meu tio, então não é uma memória do que é a ação efetiva do governo. Eu já vou ter mais clareza do que essa percepção da política no governo Binho, no finalzinho do governo Jorge, no início do governo Binho. Eu percebo que essa transição Jorge para Binho é uma transição mais linear, e eu acho que de Binho para Tião tem algumas diferenças, mas inclusive pela realidade do que a gente estava vivendo. O governo Binho foi um governo extremamente técnico, que conseguiu colocar nos eixos o funcionamento da economia e eu acho que o funcionamento das instituições. Eu sempre gosto de usar a OCA como um exemplo do que é aperfeiçoar o funcionamento da coisa pública para que as pessoas possam ter acesso. E o governo Tião é um governo que tentou usar na economia. Eu acho que ali é uma coisa central. O Tião, ele gostava de tentar fazer com que a zona rural, ele dizia muito, eu quero fazer com que a zona rural, a gente consolide uma classe média na zona rural. Tudo que a gente vê hoje de café, que tem uma experiência fantástica, que está sendo um dos grandes produtos de desenvolvimento do Acre, começa com o Tião Viana. Soja, tá? O pessoal do agronegócio que não gosta muito do PT, foi o Tião Vianazinho que deu a mãozinha para o pessoal começar. Ele sonhou com a agroindústria, né? É. Então teve esse olhar para essa história de industrialização. Então não consigo ver essa descontinuidade que você colocou aí. Eu entendo que são 3 gestores diferentes, com características diferentes. Desses eu acompanhei de forma mais intensa o último mandato do companheiro Tião, pelo qual eu tenho uma gratidão sem tamanho, viu, Alex? Para mim é um cara fantástico, com capacidade fantástica de fazer um governo, fez um governo revolucionário nas áreas que ele atuou. Tem marcas aí que vão ficar pro resto da história. Cidade do Povo ali, filho, é Dilma e Tião. E o cara fala agora quando foi a última casa foi construída aqui. César, só para completar, realmente o governo do Tião foi um governo, e assim, só para a gente trazer um case. A fábrica de taco, que no primeiro momento o complexo Chapuri não deu certo, hoje, Narciso, detém um market share de 15% da madeira que eles produzem no mercado mundial. 15% que é consumido na China e Europa sai daqui. E a gente não explora muito isso. Fala alto ali, porque o pessoal diz que a fábrica de taco foi um elefante branco do PT, viu, Alex? Vai ver o pessoal aí que não gosta de nós, vai entender. Na verdade, houve-se um problema, mas não foi do PT. Foi um gestor que deu um golpe no PT e no Estado do Acre. Mas o projeto em si, hoje, é um referencial. São grandes projetos. Eu acho assim, o Tião é muito ousado. Então, a cabeça ousada, inclusive ele foi fazer o pós-doutorado dele agora ele está lá em Brasília, eu acho que ele vai fazer em Portugal o pós-doutorado, que aquele homem não para. E ele tem esse negócio. E eu acho que assim, teve problemas, eu acho que teve também, porque ninguém acerta tudo, né? Todo mundo tem o seu probleminha. Mas eu acho que entre os acertos e os erros, nós temos mais acerto para comemorar. Então você não se sente feliz quando vê alguém dizendo que o governo dele foi fraco? Cara, eu não me sinto feliz, Muniz, quando eu vejo qualquer um falando alguma coisa de qualquer companheiro meu. Não é o Tião só, não. Eu sou muito... Não, mas eu digo, não é só pelo sentimento de companheirismo, pela justiça. Tem uma parte, eu vou dizer o seguinte. Tem o adversário, ele vai superlativizar os problemas. Eu acho que é natural que ele superlativize os problemas. Sim. E é natural que quem viveu um processo desse também possa colocar a sua defesa. Ô, Cesário. Para mim é tranquilo. Cesário. Agora, quando alguém fala de um companheiro meu, eu fico puto. Eu gosto dos meus companheiros. Você acabou de repetir uma frase que eu detesto. Você acabou de... Você defendeu o seu partido num debate. Você está absolutamente correto. Agora, você não pode ignorar
Seu partido não é perfeito. Não, ninguém é. Você não pode ignorar quando você é criticado porque seu partido cometeu alguns equívocos. Eu vou te falar eu vou te dizer aqui uma frase aqui agora, que você já deve conhecer, do padre Santo Agostinho. Prefiro a crítica que corrige Do que os bajuladores. que a bajulação que corrompe. É. Agora, vamos voltar agora para a pergunta. Não sei quem falou ainda agora há pouco na Finlândia. Quem Foi eu. Foi você que falou na Finlândia? Eu fiquei tão triste. Essa semana, pegando o último exame do PISA, uma avaliação que é realizada pela ONU, Pela ONU. Educação. para escolher os países de melhor educação do mundo. A Finlândia faz 20 anos, 20 testes seguidos e está em primeiro lugar. Aí eu fui olhar, Brasil, o Brasil no 77º lugar na qualidade de ensino. Este Brasil, o nosso país, não adianta dizer que nós somos donos da maior riqueza natural do mundo, e somos. A floresta amazônica. Nós possuímos 25% de água doce do mundo. O aquífero Guarani, que está aqui perto da nossa Amazônia, ele tem um volume de água doce que dá para abastecer a população do mundo por 250 anos. O aquífero Guarani, o segundo maior do mundo. Agora, quando nós vamos olhar para a cultura do nosso povo, para o aprendizado do nosso povo, quando eu comparo eu tenho um neto, hoje um médico formado em medicina que está trabalhando hoje em São Paulo já, porque aquele se formou com 24 anos em medicina, porque estudou na melhor escola de primeiro e segundo grau existente no Brasil. O filho da minha empregada doméstica, ganhando R$ 1.400 por mês, pode dar educação de qualidade para o filho dela? Não. Este país tem que entender que ou melhora a qualidade do ensino básico. E eu não estou cobrando aqui por abertura de mais faculdade, não. O Brasil sozinho tem mais faculdade de direito do que toda a Europa junta. Então nós não precisamos de faculdade de direito, nós não precisamos de faculdade de medicina mais, nós precisamos melhorar a qualidade de quem está aprendendo o beabá. Porque é a partir dali que você constrói o edifício da sua educação. Então, você, voltando ao Binho, você disse que o Binho foi o quê? Um gestor excelente de organizar as instituições. Foi um governador republicano. Foi o governo técnico que ele falou. É, Você falou técnico. técnico. Não diga mais isso, não. O Binho, embora aquele jeito sonso, aquele de fala curta, tudo, foi o mais republicano dos governadores que o Acre já teve. E uma das preocupações dele foi com a educação básica. Que ele descontinuou do Jorge e o Tião, que aqui, e quando eu falei Tião Viana, eu quero que o Acre saiba que hoje é uma das pessoas que eu mais gosto nesse estado, se chama Tião Viana, porque eu tenho o maior respeito do mundo. Até porque nós éramos adversários políticos e nós nos respeitávamos mutuamente. Então,
É isso. O Brasil, no quesito educação, nós vamos perder. Nós já perdemos lugar para o Chile. A educação do Chile já é 10 mil vezes melhor do que a nossa. Com certeza. Eu acho que um dos grandes desafios nosso é fazer com que a gente tenha educação. Eu discordo de ti sobre a história das faculdades. Eu acho que eu defendo particularmente o livre acesso às instituições de nível superior. Eu também defendo. Pois é, então só nesse ponto, mas acho que esse investimento na educação básica é central. E aí eu concordo muito contigo, Narciso. Porque do que adianta a gente ter a riqueza da Amazônia e não ter a tecnologia para transformar essa riqueza em um ganho para a humanidade? Nesse relatório que o Narciso falou, ele falou de educação, mas quando você pega o indicador tecnologia e inovação, o Brasil tem 46º. E quem do Brasil está estando fora não está fazendo pesquisa científica, ele está na graduação, então não serve para nada. A gente pega hoje, Cesar, hoje o Crutella aí, toda nossa laranja vai para a Argentina e volta industrializada, né, Narciso? A gente manda o container de soja para a China, quer dizer, manda um navio e vê o container de tecnologia. Quer dizer, é isso que tem que mudar. E, de fato, a gente sente falta nisso. E assim, Cesário, para mim, Narciso, a educação está indo de ladeira abaixo. Com esse novo ensino médio, que você tem aula de teatro, que não estuda, tudo bem que eu entendo a nova realidade, mas eu vejo que no futuro, a juventude de hoje vai ter dificuldade para arrumar um emprego. E tem mais um detalhe, não é para entrar em debate, porque está encerrando já praticamente. Vocês podem debater. Mas só para o telespectador ter uma noção mais exata do que estamos a falar. O Brasil investe mais de 6% do PIB, mais do que a média de todos os países desenvolvidos. E o que nós temos em troca? Essa educação em 54ª posição. Parabéns, Muniz, por essa lembrança. Você sabia que dos países da OCDE, nós somos um dos que mais investimos em termos de PIB na educação. E, em compensação, o produto que oferecemos é de péssima qualidade. O Japão, estava olhando, foi um estudo meu dessa semana, o Japão só investe 4% do PIB na educação. Só investe 4% do PIB. Então o problema não é de investimento, é de gestão. É de gestão. Seriedade. Queremos agradecer aqui a presença do presidente regional do PT, Cesário Braga. Mas antes, uma perguntinha rapidinho. Como ficam os cargos? Eu sei que você está prestes a assumir com justiça a presidência regional do INCRA. Outros colegas seus do PT devem ocupar outros cargos também, mas tem os aliados que estão de olho também. Como é que fica isso? Rapaz, Muniz, sobre a composição do governo federal, é óbvio que o PT tem os pleitos de alguns espaços que a gente julga importante, inclusive para implementar a política do presidente Lula. Eu acho que eu disse esse dia nada mais justo do que quem fez a campanha do Lula, quem acredita na política, poder estar ajudando a executar ela aqui na ponta. Agora, o Lula precisa de uma base para governar. Então, nós temos alguns deputados federais, senadores, que começaram um diálogo para poder vir compor essa base. E também julgo como natural que quem está na base também possa vir ajudar nessa construção. Agora, essa equação final de quem vai para onde, e, por exemplo, essa história, eu estou com o nome indicado pelo PT para lá. Não sei se vai ser isso ao final. Essa equação é uma equação que está lá na Secretaria de Relações Institucionais, com o meu companheiro Padilha, que está na responsabilidade de pegar os problemas tudinho, botar na mesa e tentar montar esse quebra-cabeça. Não é um quebra-cabeça fácil. O que eu tenho dito é que eu acho que essa mesma equação que a gente tem lá em cima, que o Lula conseguiu construir uma frente ampla, conseguiu trazer um diálogo maior, fazer com que a gente tirasse algumas diferenças de lado para poder conversar, é o desafio que a gente possa fazer aqui também. O Caba está na base do presidente Lula, vamos conversar aqui também, vamos ver se a gente não tem condição de caminhar junto. Em alguns ambientes dá, em outros ambientes não dá. O que não dá é de não haver conversa. Tem alguns desses com quem a gente não conversava, mas agora eu acho que a gente passa a conversar e passa a tentar se entender e equacionar. Eu acho que isso faz bem para o Acre. Claro.
Rapidinho, professor Alex, suas considerações finais. Foi um privilégio, Cesar é um amigo de grandes, longas datas. Cesar é o maior amigo do meu irmão, do Edel, são grandes amigos, né? Então, Cesar, a confraria aqui... eu conheci o Cesar criança, ele jovem, né? E aí, parabéns ao Cesar. Cesar é da família de petistas, né? O pai dele, fundador do PT lá em Feijó, a família dele. E é uma pessoa, um cara pensante que eu admiro muito, porque é coerente, ele pensa. E eu, particularmente, Cesar, eu achei que você ia levar esse pleito, eu, particularmente, pensava que o Edel, a gente achou que você ia levar, mas tudo está no controle de Deus, mas é um privilégio, Deus te abençoe, te conduz aí nessa sua jornada. Doutor Narciso. Bom, eu saio daqui surpreendido com o que eu ouvi desse rapaz. Vou repetir a dose depois, né? Hein? Estou surpreendido. Até naquilo que eu tenho mais nojo e naquilo que mais prostituiu a nossa atividade política, foi a divisão do poder. Foi quem mais prostituiu. E até nesse particular, ele reconhece que Lula é o presidente da República. Mas que precisa de apoio, né? Mas para que o Lula possa governar, e eu sou um dos que confio, pelo menos que Lula evitou o grande mal deste país, que foi a reeleição do Bolsonaro. Ok. É tanto que aqui eu vou fazer a minha confissão. Cesário sabe que eu fui o antipetista visceral. E era daquele tinhoso. Mas para votar contra Bolsonaro, Largou-lhe o 13 na urna. dou-me por satisfeito, Você fez o L? dou-me por satisfeito e tendo cumprido o dever de ter apertado o 13 na hora de votar para Narciso fez o presidente. L. Vamos lá, então. Finalzinho aqui, tem uma surpresa aqui para você ali. Ó. Sua caricatura aí, do meu amigo Daniel Cabral. Rapaz, mas foi a cara, foi de Com o boné do Lula e tudo. justiça social ali, show. Era Tá aprovada, tá? Pô, show de a bola. arte? Obrigado, Cabral, velho. Ficou show, Vou falar velho. meio duro aí. O presidente Cesário, foi um prazer recebê-lo aqui. Certamente você vai ter o espaço aí para as suas considerações finais. Se em algum momento do debate alguma coisa lhe deixou descontente, faz parte do jogo, certamente você saberá compreender isso como democrata que é, ok? Meu companheiro Muniz, Narciso, Alex, eu só posso falar da felicidade de estar aqui. Obrigado, Cabral, pela caricatura, gostei muito. Eu tenho uma já lá, eu e meu filho, que o Cabral fez também. Fiquei feliz de ouvir que o Narciso fez o L. Falta só tu, Muniz, fazer o Lzinho também. Mas dizer assim para os nossos telespectadores que a gente tá com muito pé no chão, ouvindo muito. A gente sabe que cometemos erros. Ninguém perde uma eleição acertando. Isso é um fato. A gente só perde a eleição errando. E quem erra tem que ouvir o conselho, Narciso. Eu sou meio assim de defender meus companheiros, porque quando um caba fala de um caba meu, eu já fico meio assim, dizer, é meu companheiro, não. Então é uma coisa do Instinto de Defesa, porque a gente tem que estar do lado de quem está do nosso lado. E eu acho que isso é uma coisa importante. E companheirismo é isso. E quando a gente tem um problema, a gente briga fora e depois vai dentro de casa e diz, "Cê, filho da mãe, como é que você está fazendo esse negócio assim?" Cobra do cara. O cara andar na linha. Então, mas eu só quero dizer para vocês que nós estamos nessa. O PT está construindo, nós vamos fazer construções para 2026, nós estamos em todos os municípios dialogando, vendo como vai ser isso, e tentar nesse diálogo amplo, juntando partidos, juntando pessoas, juntando movimento, ouvindo as nossas lideranças, construir um formato pelo que a gente acha que é o melhor para as nossas cidades, que é o melhor para o nosso estado. Todos nós aqui crescemos em Rio Branco, crescemos no Acre, vamos continuar aqui, não está na nossa expectativa sair. Então, quanto melhor tiver o nosso estado e mais a gente puder contribuir com ele, mais feliz a gente vai estar. Sucesso, foi um prazer. É nóis. Você voltará em breve aqui, em outras oportunidades, evidentemente. Em primeira mão aqui, o seu mandato foi prorrogado, né? Prorrogado juntamente com a presidente presidente Gleisi. nacional. Até 2025. Muniz,
Deveria ser do seu dever, mas me permite que eu diga. Tranquilo. Eu quero dizer para o Cesário, estou dizendo aqui publicamente, e esse programa... Sou o patrão. Não é por isto, não é por isto. Esse programa vai ao ar na segunda-feira, depois do Roda Viva, e será repetido na terça-feira ao meio-dia. Exatamente. E você fique na certeza que você terá espaço, como os presidentes dos outros partidos também terão, para que a gente comece. O Lula disse o Lula não, que Lula, Pelé, eu estou falando do rei Pelé. O Pelé disse a frase mais certa do mundo, usando as palavras erradas, e por isso, Muniz, ele pagou muito tempo. Ele disse: os brasileiros não sabem votar. Pelé passou 10 anos sendo criticado por isso, quando certo era ele ter dito: as nossas elites não querem que o povo brasileiro aprenda a votar. Tá aí. Muito obrigado a todos, então, Cesário, Narciso e Alex. E a você que esteve conosco desde o início do programa, na capital do interior, muitíssimo obrigado de coração, em nome de toda a equipe. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e que Deus possa nos conceder uma semana de paz, de alegria e prosperidade. Boa noite. Boa noite.